Você quer o Green Card? Então vem comigo. Muitas pessoas acham que é muito difícil você conseguir o teu Green Card. Hoje eu vou mostrar para vocês de que não é. A maneira honesta e dentro da lei para você conseguir o teu Green Card. Então não saia daí, que eu vou contar para vocês como eu consegui o meu e como vocês podem conseguir o de vocês também, tá bom? Como vocês sabem, eu vim para os Estados Unidos com um visto de estudante. E quando eu cheguei aqui, eu tive que estudar numa faculdade. Na época não tinha escola, não tinha cursos de inglês que dessem o documento I-20 para você entregar no consulado e vir como estudante. Então eu tive que entrar para uma faculdade. Fiquei na faculdade por 3 meses, só que ficou muito caro e eu acabei descobrindo uma escola secundária, que eles chamam de high school, em que eu poderia estudar tempo integral, pegar o I-20 e fazer o meu inglês. E foi isso que eu fiz, eu transferi para essa escola e estudei com eles lá, tipo 1 ano e meio, até que eu tivesse habilitado fazer um exame que eles chamam de TOEFL. Esse TOEFL, ele mede a sua habilidade no inglês, o quanto você compreende, o quanto você fala, o quanto você escreve, que seja suficiente para você entrar numa faculdade. Não precisa ser perfeito, mas ele te dá essa capacidade de você entrar numa faculdade. Então, depois de 1 ano e meio, eu prestei esse exame por umas 2 vezes e consegui a nota que eu precisava para entrar na faculdade. Então, eu entrei na faculdade, depois eu transferi da faculdade, porque a faculdade eram cursos menores, classes menores, mais fácil para eu poder estudar, se eu tivesse alguma pergunta, enfim, porque nas universidades, às vezes, são classes de tipo 500 alunos. E na faculdade eram classes de 35 alunos, mais fácil. Eu tinha um contato mais direto com o professor. Então, depois mudei para a universidade e terminei o meu curso. Eu me graduei na área de computação aqui nos Estados Unidos. Quando você faz um curso completo, seja de 4, 5 anos, como eu fiz, que era no bacharelado, ou de 2 anos, que é um mestrado, um MBA, alguma coisa assim, no final do curso a imigração te dá uma autorização de trabalho por 1 ano. E com essa autorização de trabalho você pode trabalhar em qualquer lugar que você quiser. É claro que eu procurei um emprego na minha área e encontrei um emprego na minha área e fui trabalhar para uma companhia que criava exames para todo tipo de certificação na área de enfermagem, assistente de enfermagem, eletricista, encanador, enfim, todos os cursos que você tem que tirar um certificado, essa companhia fazia e ela criava os exames aprovados pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos e aplicava o exame e aí eles divulgavam a nota que você tirou, se você passou ou não, e te davam um certificado. E eu trabalhei para essa companhia. A princípio eu fui para lá e quando eu estava com 6 meses de companhia, um amigo meu que também trabalha na área de computação, mas ele já era gerente nessa área, me chamou para ir trabalhar na companhia que ele trabalha. E aí disse para mim, se você vier, eu vou te dar o Green Card e vou aumentar o teu salário um pouco. Aí com aquela proposta eu fui no meu chefe e falei com o meu chefe, eu falei, olha, recebi uma proposta de trabalho e estou saindo da companhia. Eles me ofereceram um Green Card. Aí ele falou para mim assim, você quer o Green Card? Então vem comigo. E aí ele me levou no departamento de recursos humanos. E chegou lá no departamento de recursos humanos, ele falou para a menina, olha, dá para ele o Green Card. E a menina, isso faz bastante tempo, né? Faz quase 20 anos. E a menina do departamento de recursos humanos disse, dá o quê? O que é que eu tenho que dar? E aí ela, na época, ela nem sabia o que era um Green Card. Então ele falou, não, vê com ele aí, é um status
para ele ficar nos Estados Unidos. Aí eu sentei com ela e expliquei para ela o que era. Ela falou, que bom, porque nós até temos um advogado da companhia que pode dar seguimento no teu processo. Então, dica número 1, importante que vocês entendam isso. Não peguem o advogado da companhia. Eu disse para ela, não, muito obrigado, eu vou contratar meu próprio advogado. E aí com isso eu contratei meu próprio advogado. Por quê? Seria mais barato? Seria mais barato. Só que o advogado da companhia, ele me deixaria em segundo plano. Ou seja, ele trabalharia, no meu caso, quando eu não tivesse nada para fazer. E se ele estivesse muito ocupado, o meu processo ia ficar rolando por meses. E a minha preocupação era que não mudasse nenhuma lei de imigração e eu perdesse a oportunidade de pegar meu green card. Então, com isso, contratei um advogado, paguei $2.000 para esse advogado e aí eu consegui dar prosseguimento ao meu processo. Ele me deu várias dicas e algumas coisas eu calculava que eu podia fazer por mim mesmo, acreditava que eu pudesse fazer por mim mesmo, porque muitas das documentações eu batia, entregava para ele, dizer que estava bom, e eu entregava para o Departamento de Recursos Humanos, para a menina, explicava o que era, e ela e dizia para ela onde era para assinar, e dizia para ela que dali a 2 dias eu vinha buscar o documento. E assim foi, e eu fui mandando para ele e o processo foi correndo. Uma das dicas que ele me deu muito boa foi entregar o máximo de documento que comprovem a minha residência legal dentro dos Estados Unidos para a imigração. De maneira com que nós tínhamos um pacote de papel com documento de entrada, de saída, passaporte, todos os passaportes que eu tive, todos os vistos que eu tive, meu e da minha família, e quanto tempo eu fiquei nos Estados Unidos, quanto tempo quando eu voltei, quanto tempo eu fiquei estudando, férias que eu tirei, tudo isso eu tive que provar. E ele disse para mim, é melhor que a gente tenha toda essa documentação do que a gente ter que providenciar quando eles pedem, porque aí eles vão ficar pedindo a documentação e aí vai levar uma semana para providenciar uma, mais uma semana para providenciar outra, e aí assim o teu processo vai rolando por meses e pode levar muito tempo. Eu achei uma ótima ideia. Num dado momento desse processo do Green Card, então, você tem que pôr um anúncio num jornal ou numa revista relativa à tua área, oferecendo a tua vaga, tá? Para que seja justo para os americanos, porque esse processo prova o seguinte, não tinha americano nenhum que se enquadrasse na minha vaga, ou que tivesse as minhas qualificações, e aí então a companhia queria me contratar. Então essa era a desculpa deles, né? É mais ou menos essa é a ideia. E aí ele me deu a dica de colocar o anúncio da minha vaga num journal, numa revista na área de computação, foi a área que eu me formei aqui nos Estados Unidos, lá na Califórnia. Era uma revista muito pequenininha e ele já tinha feito antes dessa maneira e tinha dado certo. Preparamos um anúncio, mandamos lá para a Califórnia. Aí o que aconteceu? A revista era tão pequena que ela tinha que ter saído em junho, ela levou 2 meses, ela só saiu 2 meses para sair a edição que tinha o meu anúncio, ela só saiu no início de setembro. Eu aí deduzi que estava tudo certo, então eu falei, ótimo, né? Aí ele falou, não, temos que esperar o anúncio sair. Provavelmente ninguém vai aplicar, porque é um anúncio de 2, 3 meses atrás, mas de qualquer maneira precisamos. Para minha infelicidade, uma pessoa aplicou para o anúncio. E se ele se qualificasse, ele podia aplicar para a minha vaga, eu ia ter que sair do meu trabalho e ele pegaria a minha vaga. Mas ele não tinha todas as qualificações, ele tinha 85% das qualificações, mas não todas as qualificações. Então, com isso, o advogado o desclassificou, mandou toda a documentação desse processo para a imigração e o processo foi aprovado. E ali, então, nós demos seguimentos, fizemos impressões digitais, eu e família, e com 2 anos completo do meu processo todo, do início ao fim, com 2 anos, eu recebi o Green Card pelo correio.
Para outras pessoas está levando 2 anos e meio, 3 anos. Então meu processo foi relativamente novo, mas eu fiquei em cima para pegar isso. Então, vou contar para vocês como é que eu consegui a minha cidadania e como eu quase perdi o meu green card. Então não saia daí, assista esse vídeo até o final, me dá o joinha aí, se registra no site e aperta o sininho para que vocês possam me dar esse suporte e eu possa falar mais coisas para vocês interessantes a respeito de viver dos Estados Unidos. Mas ainda nesse vídeo eu vou dizer para vocês como é que vocês vão conseguir o green card de vocês. Legalmente, não tem mutreta, não tem maracutaia, legalmente, tá bom? Então não saia daí, assista o vídeo até o final. Bem, pessoal, então o que aconteceu foi que como eu quase perdi o meu green card. Depois que quando nós viemos para os Estados Unidos, nós não tínhamos a intenção de permanecer aqui. A nossa intenção era que eu estudasse e que voltássemos para o Brasil. Então, quando nós pegamos o green card, como estava uma coisa acontecendo atrás da outra consecutivamente, nós acabamos esperando para pegar o green card. Era uma ótima oportunidade, não podia dizer, não quero o green card, não, vou embora para o Brasil. Depois que nós pegamos o green card, nós decidimos ir morar no Brasil. Nós tínhamos uma casa lá, tínhamos construído uma casa no Rio de Janeiro, de onde eu sou, carioca. E aí, fomos embora para o Brasil. Eu fui na imigração e procurei saber se nós poderíamos fazer isso. Ir para o Brasil. E eles disseram que tem um formulário que eu tinha que preencher e nesse formulário me dava autorização de ficar fora dos Estados Unidos por 2 anos. Como se eu fosse trabalhar para uma outra companhia. Uma coisa que nós precisamos entender é que o green card é um documento para você morar dentro dos Estados Unidos. Não é para você passear, não é para você morar fora, é para você morar dentro dos Estados Unidos. Então o que aconteceu? Fomos embora com essa documentação e fomos para o Brasil. Estávamos morando lá, eu consegui trabalho na Universal Music, da onde sou, do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, Universal Music. Vinha lá de vez em quando o Zeca Pagodinho, assistia show da Marjorie este ano. Então artistas muito bons nessa época e foi muito legal. Só que num dado momento, quando estava umas 5 a 6 meses, eu decidi ir no consulado para saber se era válido. A minha preocupação era se a gente ia poder mesmo entrar dentro dos Estados Unidos com aquela documentação. Quando chegamos lá, para minha surpresa, o cônsul me disse que não era garantido. Ele disse, você pode chegar nos Estados Unidos, ser barrado, eles pegarem essa carta, o teu green card, rasgar tudo e mandar você de volta para o Brasil. Então, como naquela época você não podia, com o green card, não podia ficar fora do país por mais do que 11 meses e meio, nós decidimos vir embora. Arrumamos tudo, pegamos as crianças e viemos de volta para os Estados Unidos. Coração partido, vontade de ficar lá com a família, mas viemos para não perder o nosso green card. Então nós quase que perdemos. Não tivemos problema nenhum, entramos, eu vim na frente, já vim preparando tudo, alugando lugar, a minha esposa veio logo depois, alugou a casa e veio embora. Então com isso nós voltamos para os Estados Unidos. Com 5 anos depois que você tem o teu green card, você pode aplicar para a tua cidadania. E aí esse processo eu fiz por conta própria. Não saiam daí, porque eu ainda vou dizer para vocês como é que vocês vão conseguir o green card de vocês. E aí, com 5 anos depois, eu dei entrada na documentação da nossa cidadania. E meses depois, eu acho quase 1 ano, nós fomos chamados para jurar a bandeira e conseguimos a nossa cidadania e recebemos o certificado de cidadão naturalizado aqui nos Estados Unidos. E essa foi a maneira com que nós conseguimos a nossa documentação, por isso que eu sou um cidadão, considerado um cidadão americano. Hoje eu posso sair e morar no outro país com a minha documentação, se eu quiser. Mas aí também nós perdemos um pouco a graça para nós e decidimos ficar aqui. Enfim. E agora eu gostaria de dizer para vocês como é que vocês podem conseguir o green card de vocês. A primeira maneira que você pode fazer é a maneira que eu fiz.
você pode vir como estudante. Você não precisa estudar os 5 anos. Se você tiver um bacharelado no Brasil, você pode vir para estudar um mestrado ou um MBA, que são 2 anos, 2 anos e meio. E aí com isso, ou um PhD, ou seja o que for. Enfim, com isso, depois desse período, quando você completar o teu curso, a imigração vai te dar essa autorização de trabalho. E aí você faz o mesmo processo. Só uma dica, a segunda dica que eu vou dar para vocês. Quando vocês forem entrar com esse processo, procurem uma companhia pequena ou uma companhia de microempresa, de pequeno porte, porque as companhias grandes nos Estados Unidos, elas não estão mais se envolvendo com esse tipo de visto. Elas preferem não fazer, a não ser que você seja excepcional, tenha uma qualificação assim fenomenal, e aí eles vão dizer, não, esse cara a gente precisa mesmo, não tem jeito. Eles iriam até te buscar no Brasil se fosse necessário. E aí com isso, então, eles fazem esse processo para você. Mas as companhias pequenas, em que você tem mais contato direto com o dono da companhia, essas são as melhores companhias para você poder entrar e pedir a ele para eles aplicarem para o teu Green Card. Eu tenho um amigo que ele acabou de pegar, a questão de 3, 4 meses atrás. Nesse processo, ele veio aqui, fez o MBA, o mesmo processo que eu fiz, e conseguiu o Green Card dele. Então eles ainda estão dando, e é uma maneira super legal de você pegar. A segunda maneira de você pegar é vindo para cá e casando com um americano ou com alguém que tenha uma cidadania, não só o Green Card, porque se a pessoa tiver o Green Card, você vai ter que esperar ele pegar a cidadania para então ele aplicar para você. E aí com isso, você pode pegar o Green Card através dele. Terceira dica, nesse processo de Green Card através de casamento, a pessoa com quem você está casando, ela tem que provar financeiramente para a imigração que ela tem condições de te sustentar. Se ela não tiver condições de provar que pode te sustentar, então a imigração não vai te dar o Green Card, não vai te qualificar. Então precisa estar atento para isso, tá? Então essa é uma das outras maneiras. A terceira maneira é você vindo aqui para os Estados Unidos e se alistando nas Forças Armadas. Eu tenho 2 amigos que fizeram isso, não muito tempo, e conseguiram. Mas o governo americano estava querendo mudar essa lei, mas eu sei que ainda está vigente. Então é uma das maneiras. Se você, quer dizer, a pessoa, para ela lutar pelo país, pelos Estados Unidos, ela precisa eventualmente estar legal dentro do país, né? Então é um troca, né? Uma das coisas que você precisa aprender é quando você vem para os Estados Unidos, você não fala do teu status para ninguém e você não pergunta a ninguém do status deles. Então na Força Armada eles têm um dizer que é don't ask, don't tell. Não pergunta e não diz. Exatamente assim que nós, estrangeiros, vivemos aqui. Eu não quero saber, não pergunto status de ninguém e eles não me perguntam. Então é uma coisa que você precisa entender e aprender. Não diga para ninguém qual é o teu status. Então as pessoas não me perguntam e eu não tenho obrigação de dizer. E a outra maneira de você ficar legal nos Estados Unidos e conseguir o teu Green Card é tendo um filho aqui. É mais longo, né? Claro, o teu filho ele tem que ter 18 anos para poder aplicar para você pegar o teu Green Card de cidadania, né? Então, se você tem um filho hoje, então só daqui a 20 anos, 18, 19, 20 anos, que você vai pegar o Green Card dessa maneira, mas é uma possibilidade. E a outra maneira é através de parentes. Ou seja, como eu tenho a minha cidadania, eu posso trazer os meus parentes para cá e aplicar para eles. Enquanto o processo deles estiverem rolando na imigração, e isso geralmente leva às vezes por volta de 10 anos, eles estarão legal dentro dos Estados Unidos, dentro do país. Então essas são as maneiras, são maneiras legais que você pode fazer para você pegar o teu Green Card. Existem algumas outras coisas com relação a estar ou não estar dentro do status nos Estados Unidos. Eu sei que, por exemplo, para casar, existem pessoas que não estão dentro do status, não precisam sair do país
e eles conseguem pegar o Green Card. Nos outros estados eu não sei como está, mas então eu gostaria só de dar essas dicas para vocês. Essa é a maneira com que vocês podem legalmente pegar o Green Card de vocês. Muito obrigado por ter me assistido, um beijo e a gente se fala. Tchau!